Oi, gente, boa tarde e noite. Entrando atrasadinhos. Quando eu cheguei aqui para fazer o teste de luz para poder arrumar, o computador simplesmente desligou. Puf! E aí dá aquele barata voa, como é que é, por que que aconteceu, o que que foi que houve, mas aí a gente conseguiu arrumar e aqui estamos para o nosso encontro da tarde e noite de hoje, né? Graças a Deus. E só, acredito que sejam as nossas provações, porque é impressionante que todo dia é alguma coisa, né? E assim a gente vai levando e vamos indo sempre em frente, porque esse é o nosso papel, né? Não desistir. Aqui estamos, então, olá a todos vocês, dando os nossos recadinhos. Peço a vocês que entrem no nosso canal do YouTube, que lá, coloque lá, inscreva-se no nosso canal, coloque lá as suas opiniões, que entre no nosso Instagram, não só aqui no Face. A palestra é transmitida nos 3 canais. Se inscreva junto a nós, divulgue com seus amigos, porque é tão importante a gente ter a oportunidade de falar da nossa doutrina, divulgar a nossa doutrina com carinho, com amor, com clareza, dando motivos e argumentos e elementos para discussões, para autorreflexões, porque, afinal de contas, a doutrina é isso, né? É nos colocarmos, estarmos aptos a discussões da vida em qualquer patamar que seja, junto a todos os elementos, né, que nos permeiam, seja a instituição familiar, o trabalho, a própria casa espírita, seja o que for, nós estamos sempre em discussão e precisamos ter essa visão, né? Que somos pessoas que estamos aqui para discutir, né? Que estamos aqui para falar sobre coisas que nos levem a reflexões, né? Não somos robôs, não somos pessoas comandadas por elementos, e isso até, inclusive, é uma grande discussão dentro da própria doutrina, né, no que tange a questão das determinações, o que é a lei de amor, justiça e caridade, e as pessoas ainda não entendem bem esse livre-arbítrio quando a doutrina fala, mas a gente não, nós não temos maturidade para ter um livre-arbítrio amplo e total. Não, nós não temos um livre-arbítrio amplo e total no que tange a amplitude, a totalidade do mundo em que vivemos, não também se restringindo ao planeta Terra, o mundo como todo, a obra divina, né? Então, alcançar esse processo é um longo caminho, mas dentro da nossa realidade, daquilo que somos, do mundo que vivemos, né? Das personalidades que temos nesse momento, das instituições que frequentamos, etc., nós sim estamos sob o nosso livre-arbítrio o tempo todo, ou seja, nós escolhemos, estamos sob escolhas o tempo todo, né? E respondemos por isso. Daí que não existe, né, e essa é uma má compreensão, a questão desse determinismo divino. Ah, não, Deus já decidiu que assim seja. Não, nós somos seres que estamos em evolução, que estamos caminhando para frente, nós estamos buscando as nossas mudanças íntimas, a nossa reforma moral, estamos buscando sermos melhores, então estamos usando os nossos processos íntimos de escolha, acessando a nossa consciência profunda para adquirir mais, digamos assim, calma, certeza, confiança das nossas próprias escolhas, ajudamos as pessoas a perceberem que existem essas escolhas, que não somos bonecos, não somos títeres, não somos marionetes de um mundo invisível, universal, que manda, comanda e desmanda nos nossos propósitos. Não, nós somos seres dotados de inteligência, somos seres dotados de discernimento, de responsabilidade, de consciência, então somos dotados da capacidade de escolher. Mesmo que essa escolha no que tange a universalidade, seja ainda muito pequena, seja um percentual muito pequeno da potência do nosso livre-arbítrio. Mas no que entendemos ser, do mundo que vivemos, da vida que temos,
das experiências que estamos vivendo, passando, o nosso livre-arbítrio, ele é o comandante de todas as coisas, e ele, por fim, é aquele que determina, sim, é ele que determina a nossa constituição futura, né, das nossas questões que iremos à frente vivenciar como consequências diretas desse próprio livre-arbítrio, hoje no comando né, dos processos, e a gente, então, sendo seres dotados da capacidade de decisão, a decisão que tomamos geram consequências, geram processos, e à frente a gente vai lidar com isso. Então, as nossas penas futuras, ou os nossos gozos futuros, está linkado diretamente à nossa capacidade de escolha, ao nosso livre-arbítrio, que está aí, então, o nosso comportamento, o nosso pensamento, as coisas que fazemos, que falamos, como reagimos, quem somos nós, afinal de contas. Então, sim, nós somos seres que utilizamos, sim, o tempo todo, o poder da decisão, o poder da escolha. E isso tem sido realmente assunto muito pertinente dentro dos meios, dentro das agremiações espíritas e, enfim, dentro do conjunto social, porque as pessoas, mesmo os não espíritas, estão se despertando para isso, né? Afinal de contas, qual é a nossa cota de participação nos destinos do todo em que vivemos, né? O quanto que a gente entra, qual é esse percentual? Existe um percentual? E o que é isso aí que a gente está vivenciando? Por que tantos problemas, pandemias, guerras, terremotos, atrocidades, etc.? O que isso é como o resultado de nós, né? No jogo social, no mundo que a gente vive. Então, o que a gente fala o tempo todo é tudo, é exatamente o resultado do nosso todo, ou seja, no somatório das decisões, no somatório dos livre-arbítrios, essas consequências geradas, associadas, irmanadas, não é? Linkadas uma nas outras, constrói um mapa, né, das consequências como um todo, um mapa consequente do mundo como um todo, um mapa consequente da estrutura de tudo que vivemos, né? Então, afetamos, sim, com as nossas ações, com o nosso livre-arbítrio, com os nossos pensamentos, etc., afetamos a ambiência ecológica, afetamos a ambiência da psicosfera da Terra, afetamos a ambiência da fauna, da flora, dos seres dos reinos menores. Então, o que a gente faz gera sempre resultado, e se restringisse a nós, não, eu fiz isso e esse resultado é só meu, já seria um peso, e é um peso muito grande, você à frente responder por ele. Mas não nos iludamos que os resultados das nossas ações atingem, não é, o todo que a gente vive, a estrutura desse conjunto humano, né, da psicosfera emocional, espiritual da Terra. Então, que por fim acaba também projetando esses resultados na estrutura biofísica, geofísica do planeta. Então, sim, nós somos diretamente responsáveis por tudo isso. E como não seríamos, não é? Tanto do aspecto científico, tecnológico, físico e etc., quanto do aspecto espiritual. Porque não tem como pensar em tomarmos determinadas atitudes que são poluidoras, que são desgastantes, que são de destruição em massa e potência, e achar que isso não gera resultado, né? Então, quando se parte para essa questão, as pessoas entendem muito bem. Não, eu consigo entender que uma bomba atômica possa gerar resultados no mundo que eu vivo. Eu consigo entender que, por exemplo, o garimpo, não é? Com o uso dessas toxinas, como o mercúrio, etc., né, que vão matando os leitos, os rios, os lençóis d'água, etc., vão gerar resultados catastróficos. As pessoas entendem quando isso tudo se apresenta, por exemplo, como esse terremoto Turquia e Síria. Quando a coisa chega nesse ponto, as pessoas param para pensar, né?
e acabam até se motivando na ajuda, o que é muito positivo, que é o que a gente chama, dentro da doutrina, da a reparação, né? Por mais que a gente não tenha ido lá chacoalhar sismicamente aquela região com as nossas mãos, né? O conjunto da desestrutura psíquica humana provoca isso na biosfera, né? na estrutura geofísica da Terra. Então, ocorrem os abalos e os processos e tal. Então, já que a gente é causador, direto ou indireto, não importa, né? Mesmo que achamos que nada temos a ver com isso, o importante é essa reparação, né? Então, é o homem depois sair correndo para ajudar. Então, pessoas do mundo inteiro foram para lá ajudar, pedidos de auxílio pecuniário para poder reconstruir, para poder pagar mais resgatistas e etc., né? Os próprios cachorros resgatistas que estão lá dando a vida, dando a sua própria vida para salvar outras, né? Então, assim, tudo isso é a remissão do indivíduo, é a remissão do social, é a remissão do humano para com o útero que ele vive, que o abriga, que é o planeta Terra. Então, nós, sim, somos responsáveis diretos ou indiretos e nós precisamos fazer essa reparação, não é? A reparação vem na forma da compaixão, na forma da atitude, né, de ir lá e ajudar de fato aqueles que podem, que puderam, que foram ou que ainda vão. A reparação na forma da ajuda financeira, né? Então eu vou e abro o meu bolso, abro minha carteira e faço lá o depósito nas contas correntes, nos processos que foram abertos para isso e tal. Então, a gente tem 1000 formas de reparar. Mas, sem dúvida alguma, a melhor forma de reparação é a gente sempre produzindo bons resultados, ou seja, ações beneméritas em momentos de crise são fundamentais. Mas as ações beneméritas devem ser constantes, elas devem ser o nosso guia, o nosso propósito. Então, a gente tem que ter o propósito de querer sempre fazer o bem, de querer sempre fazer o melhor, de querer sempre fazer o bom. Então, se a gente tem essas ações o tempo todo, menos impacto destrutivo a gente vai ter no todo. Então, assim, a reparação nossa é uma reparação já de muito longo tempo, né? Como espíritos nesse planeta, como espíritos que já de tudo fizeram, né? No processo destrutivo, não só entre os homens, mas como o homem e o mundo em que vive. Então, tem uma carga emocional e de consequências aí no mundo que a gente realmente precisa reparar. E o caminho é dessa reparação, quando não é uma reparação individual, aí eu fiz o mal para o meu amigo, então eu vou lá, além do pedido de perdão e etc., me comprometo a reparar isso, a fazer o bem, a melhorar, a dar a ele novas condições, né, a romper o quadro psíquico desequilibrado que ele ficou com as minhas ações ou com as minhas palavras, etc. Então, nessa reparação global, a gente precisa agir todos os dias, porque a dívida é muito grande, né? Então, a gente tem um processo aí de longos séculos, longos milênios, longos tudo, que a gente precisa reparar, né? Então, a Terra, como uma estrutura, um órgão, uma bola solta nesse espaço, presa por ações gravitacionais do sistema em que se encontra, ela é tão frágil dentro disso tudo quanto frágil somos todos nós, né? Então, quanto mais a gente agride, mais ela tende a responder por isso, não porque ela é raivosa, etc., porque é o que nós estragamos, né? Então, a gente precisa realmente começar a reparar, né? A ter atitudes de
do contrário, né, do que a gente vem tendo. Então, agora, nós vamos agir no bem, na prática do bem, fazer o bem, o bom, o melhor, né, o proativo, o construtivo, né? Vamos ser criativos, inovadores, vamos ajudar em questões que outrora nem dávamos a mínima pelota, hoje a gente tem condição e tem essa consciência, então vamos fazer. É o nosso papel, a gente não está aqui, né, para brincar de casinha só o dia inteiro, né, de acordar, acordar, levantar, escovar dente, café, sair, banho, trabalho, pá, deitar e dormir. Não, né? Tem até um postzinho que está rolando, né, na internet, que eu acho fantástico, né? Que diz assim: a vida tem 3 etapas. Nascer, aquilo que ainda não compreendi para fazer e morrer. Então, a gente meio que está nisso aí. O que é que a gente está... O que eu ainda não entendi o que é para fazer, né? Então, a gente nasce, tem alguma coisa para fazer, não entendi bem, não sei o que é, e depois a gente morre. Pronto, né? Então, assim, o que é esse aí no meio, entre o nascer e o morrer, né? Que é a nossa existência corpórea, o que é isso aí, né? Eu não estou entendendo ainda. E a grande maioria de nós não entendeu mesmo, não, né? Nós ainda estamos naquele comportamento reptiliano, comandado pela estrutura central do nosso cérebro reptiliano, de comer, dormir, marcar propriedade, casar, construir, fazer reservas, né, de elementos, de alimentos, etc. Então, a gente não saiu ainda disso, né? A percepção nossa de quem somos nós no mundo que vivemos é muito similar e muito parecida com o mundo dos reinos menores, né? Então, o bom uso dessa estrutura cerebral nossa, né? O neofrontal e as estruturas psíquicas pela consciência, pela inteligência, né? Pela responsabilidade, etc., que é o diferencial humano, né? Que o rei nominal oferece, digamos assim, para todos nós, né? Que viemos do reino animal, que carregamos as experiências do reino animal, no hominal são novos desafios. E a grande maioria de nós ainda não saiu do comportamento básico e primário do reptiliano, né? Então, a gente precisa começar a entender isso, a promover isso e a ver esse postzinho com essa graça, realmente, né? O que é que tem no meio entre o nascer e o morrer, que essa coisa eu ainda não entendi, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer essa mudança, né? E perceber isso. Então, falando de livre-arbítrio, que ele tem uma relação íntima, muito íntima e muito forte com o estado de consciência, né? Você só pode ter livre-arbítrio se você for um ser consciente, senão você nem entende o que é uma escolha, nem percebe o que é uma escolha, e a gente começar a entender isso, que todos os dias são nos apresentadas inúmeras oportunidades de novo aprendizado, com novas experiências, com novos desafios, que nos obrigam diretamente ao ato da escolha, que nos obrigam diretamente ao ato de uso efetivo da nossa consciência, né? Transitando de forma muito natural e muito clara nos vários níveis dessa nossa consciência humana, trazendo as respostas que já vivenciamos, que já temos, adaptando essas respostas à nova realidade que estamos vivendo, construindo caminhos à frente. Isso é o papel que o espírito humano, no caminho, né, no uso do seu corpo, que foi projetado, estruturado, estudado integralmente para receber, para ter esse espírito, com tudo isso que esse espírito e traz, não é? Então, a gente pode realmente falar, gente, a gente está perdendo tempo, né? Então,
esse negócio entre um e outro, de fato, a gente não compreendeu. E, de fato, a gente não está usando, né, apropriando de forma devida, de forma clara, de forma quase que absoluta, nós mesmos, né? Então, o nosso eu, né, aquele que somos, o indivíduo que somos, o espírito que somos, milenar, incansável pelo tempo, pela vida, pela imortalidade, marca muito, como a gente fala por aí, marca muita bobeira nesse caminho do seu processo a um mundo superior, a um mundo mais próprio para o espírito à frente, né? Então, nós precisamos, de fato, fazer isso, entender, sim, que o nosso livre-arbítrio, no que tange ao mundo que estamos vivendo, com a nossa perspectiva humana, no planeta Terra, com as realidades que enfrentamos, ele é o dono absoluto de todas as coisas, né? E nós somos dotados dessa escolha. É claro que eles, quando falam, olha, mas a escolha não é bem assim, porque somos ainda tutelados pelos espíritos maiores que nos orientam. Então, nós estamos diante de escolhas o tempo todo, e o tempo todo eles estão falando, presta atenção, viu? Olha aí, presta uma atenção, vai. Isso aí, é essa aí mesmo, vai. Vai na fé. Ou então, opa, cuidado, não é bem aí, presta atenção. É claro que eles nos ajudam, como nós ajudamos nossos filhos, como nós ajudamos os reinos menores a que somos tutores, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, as vaquinhas, os gambazinhos, enfim, que hoje em dia uma coisa que me enche de alegria é isso, eu vejo pessoas adotando como seus pets, né? Animais que antes eram desprezados pelo homem, né? Então eu vejo pessoas que têm cabra, cabritos, bezerrinhos, enfim, até porquinhos dentro de casa. Eu acho isso fantástico. Então, da mesma forma que nós estamos orientando, não é, para a formação de consciência desses reinos menores, os espíritos acima de nós, em reino espiritual superior, também fazem isso conosco, né? Mas já usando a nossa capacidade de escolha, já tendo como instrumento de ajuda a nossa própria capacidade de escolha. É isso que a gente precisa entender. Nós não somos bonecos na mão de ninguém, né? A não ser que estejamos num quadro obsessório de subjugação absoluta, fora isso, não somos bonecos na mão de ninguém, né? Nós somos donos da nossa consciência, das nossas escolhas, dos nossos atos e das consequências disso tudo. E aí a gente precisa desenvolver esse entendimento para que possamos sempre estar aptos a essa reparação. Errei, conserto. Ponto. Não adianta só pedir desculpas. Eu erro, eu peço desculpas, eu entro em sofrimento, eu entro em arrependimento, né? Preciso me sentir perdoada pelo que eu fiz, mas preciso ir lá e reparar, né? Senão, fica aquela história assim, você vai e bate no carro de uma pessoa, né? Estraga todo o carro do indivíduo, às vezes é o carro que ele usa para trabalhar, para levar filho na escola, aquelas coisas todas. Quer dizer, você atrapalhou a vida daquele indivíduo, você desce do carro aos prantos de remorso, apavorado, pede perdão, se ajoelha, pede perdão. Pelo amor de Deus, me perdoe. A pessoa assim, não, tudo bem, te perdoe, você vira as costas e vai embora. Não, você tem que pagar aquilo ali, você tem que ajudar a resolver aquela situação. Aliás, ajudar não, você tem que ser o autor do conserto daquela situação, né? Que foi a situação que você provocou. Então, a reparação é isso. O perdão é fundamental para gerar e para trazer o acalanto espiritual, né? Para gerar e trazer as quebras de processos que poderiam à frente ficarem piores. Mas a reparação é fundamental, é o conserto, é o que Joana de Ângeles fala, perdoados estão, mas não estão limpos. Então, a gente precisa fazer a limpeza, né? Então, a limpeza é a reparação nossa diante do mundo que a gente vive, né? Então, tudo que ocorre e é
nesse planeta, consequência das nossas ações, então o tempo todo a gente precisa reparar. E a melhor forma, em vez de ficar aí correndo para reparar o tempo todo, é evitar o processo, né? Então a gente já entrou na fase que, além do perdão e da reparação, a gente já pode transitar na faixa do não criar o problema. Ponto. O que é transitar na faixa de não criar o problema? É ter a consciência para o bem, agir no bem, né? Ter a consciência do bom e para o bom, agir na produção do bom, ter a consciência e produzir o entendimento do que é o melhor para um todo e não que seja especificamente o melhor para mim, né? Então, trabalhar isso. Isso é o que Jesus denominou aquela época, não é? De amor. Então, amor é ação do bem, o tempo todo, para que as consequências nossas sejam sempre boas, positivas, amorosas, carinhosas, né? E aí a gente está indo junto como construtores, estabelecedores, executores da lei de amor, justiça e caridade no mundo que a gente vive. Porque ainda somos muito devedores nesse processo, ainda não temos muito essa compreensão da abrangência dessa lei não, e nem como ela se manifesta no dia a dia da nossa existência, né? Então, ela se manifesta no dia a dia da nossa existência, na nossa ação no bem, porque amor, justiça e caridade é isso, né? Faça o bem, seja bom, ame, isso é a lei de amor, justiça e caridade. Então, toda vez que formos tomar decisões, pelo menos no que tange hoje para nós a decisão constitucional, que tomemos sempre o melhor caminho, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho do bom, né? O caminho de Jesus. Aquelas que ainda estão lá no profundo da nossa consciência que a gente ainda não conseguiu acessar, né? Vamos trabalhando na que está externa para que ela possa jogar elementos para a interna. Aí sim, a interna vai também entrar na vibe, né? Na vibração do bem, do bom, do positivo, do belo e do amor. Então, para a gente entrar lá, precisa esse esforço nosso, a nossa ação imediata de que eu vou fazer o bem, que eu vou praticar o bem, e isso é a minha cota de amor ao mundo, a Deus, a Jesus e a tudo, né? Então não adianta a gente rezar, clamar, fazer sinal da cruz, pagar 300 dízimos, se não somos potencialmente capazes de sermos bons, né? Então a gente precisa ir aí, né? Praticar o bem, sem ironia, sem vaidade, sem convencimento. Lá e fazer. Sempre. Sempre que der, sempre que for possível, sempre que eu tiver com vontade? Não. Sempre. 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 Não vamos adjetivar esse sempre, não. Sempre. Não é o sempre que me interessa, não é o sempre que me dá prazer, não é o sempre que me é fácil. É sempre. Né? Que Jesus nos abençoe. Eu espero que vocês tenham um bom carnaval. E aqui faço nos 2 minutinhos que nos restam essa observação. Muitas pessoas falam, não pulem carnaval, pelo amor de Deus, carnaval é do diabo, é do demônio, não se metam nisso. Gente, não existe nenhuma lei no mundo que diga que não podemos participar da alegria. O problema não é o carnaval, é como você participa dele. Então, brinque o carnaval, fique alegre, esteja com seus amigos, participe das coisas gostosas. Não precisa se retirar em casa rezando, porque não adianta se retirar em casa rezando num pensamento furtivo, que os espíritos desequilibradores vão te pegar do mesmo jeito, né? Então, seja honesto, né? Seja honesto. Vá para o carnaval, participe, mas não precisa cair de bêbado, não precisa cair na luxúria, não precisa cair nos comportamentos desgringolados, imorais e etc. Não,
Participe, brinque, esteja com a sua família, leve seus filhos para ver bandinha, ver carnaval de rua, põe uma fantasia gostosa, vá brincar o lúdico, vá ser feliz. Faça com alegria, com amor, com critério, com consciência, que ninguém, não tem um espírito no mundo que seja contra sermos felizes, ok? É simplesmente isso que acabamos de falar. Use a sua consciência para o melhor. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, esteja sempre conosco, que a gente tenha um fim de semana feliz, animado, aqueles que querem se retirar, se retirem na consciência disso, aqueles que querem brincar, brinquem na consciência disso, e que semana que vem estamos aí. Agora, correndo para o trabalho lá no santuário, ao vivo e a cores. Meus amores, beijos. Até semana que vem, se Deus quiser. E que a paz de Jesus, do nosso Mestre amantíssimo, agora espalhe sobre todos nós. Que nos alimente, que nos ilumine, que nos aconchegue, que nos abrace. E que a gente sinta o batimento cardíaco de Jesus e que a gente entre na vibração do seu amor e que nesse momento sejamos felizes. Que nesse momento sejamos também produtores da felicidade. Que a paz do Cristo fique sempre conosco, hoje, por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem, se Deus quiser.